sou Gisela Salles, estamos gravando. Eu sou Gisela Salles, eu sou advogada. Desde 2005 eu trabalho com várias empresas, né? Já trabalhei na parte de contencioso, consultoria, e no começo desse ano eu abri a Expectare, que é uma consultoria voltada para essa questão de saúde e bem-estar, né? Por quê? Porque eu sempre gostei muito de cuidar das empresas e falar sobre assédio. Falar sobre assédio é uma obrigação de todas as empresas. Então, há 5 anos, eu comecei a dar palestras, escrever vários artigos sobre assédio, discriminação, formas de prevenir assédio e discriminação no ambiente corporativo. E convidei a minha querida sócia, Fran, que é uma grande amiga minha, e uma pessoa que eu admiro demais, para se juntar comigo nessa empreitada, e ela lindamente começou uma jornada sobre felicidade corporativa. Ela vai falar um pouquinho mais sobre isso. E a gente está aqui para falar sobre saúde mental. Fran, se apresenta e apresente a nossa querida convidada. Sim, boa noite. Bom, eu sou Fran Fenólio, estou aqui como palestrante. Palestrante não, né? Essa aqui é uma roda de conversa nossa, que a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental. Sou sócia da Gisela, na Expectare, e, bom, eu sou advogada também, e venho do mercado corporativo. Fiquei mais de 15 anos trabalhando no corporativo, gerenciando pessoas e na parte administrativa também, então minha expertise aí para lidar com pessoas vem desse lado meu, né, dentro do corporativo. Tenho especialização na área de gestão de pessoas, também na parte de administração. Recentemente tirei minha certificação como Chief Happiness Officer, então, que é quem estuda a ciência da felicidade, né? E também leva bem-estar para dentro das empresas, que é esse tema aí tão falado e tão necessário mesmo, né, da gente disseminar nesse momento, e por isso a gente está aqui, né, em pleno Setembro Amarelo, tratando desse tema tão importante. E por isso a gente convidou a Lígia Bueno, que é uma psicóloga, e ela muito prontamente aceitou esse convite de vir aqui com a gente bater esse papo e tirar essas dúvidas e trazer informações sobre saúde mental e como que a gente lida aí com esse tema dentro das empresas, né? A Lígia vai falar um pouquinho sobre isso e vai se apresentar também. Lígia, por favor. Obrigada, meninas, pelo convite. Bem-vindos e bem-vindas. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Lídia, sou psicóloga. Tenho aí mais de 19 anos de experiências com gestão de pessoas, né? Atualmente eu sou sócia proprietária da Grupo Consultoria, é uma empresa feminina, da sua maioria de psicólogas, né? Voltada aí a atender pequenas e médias empresas no A a Z do RH, né? A gente monta RH, a gente desenvolve RH, né? Desenvolve times, os gestores com mentorias. Nós realizamos também aí recrutamento e seleção, cargos e salários e projetos voltados e focados na transformação dessas organizações. É um prazer estar aqui, compartilhar esses conhecimentos com vocês. Vamos falar um pouquinho aí sobre o Setembro Amarelo, né, sobre a questão da saúde mental, que é tão importante sempre, não só em setembro, mas o ano todo, né, meninas? Bora lá conversar. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada a você, Lígia, e obrigada a todos vocês que estão participando. Bom, vamos começar com números, tá? Que eu adoro números. Assim, eu sou advogada não sabe fazer conta, mas advogado gosta de números até para mostrar. Tá aparecendo direitinho? Sim? Bom, Sim, Gi. beleza. Para mostrar por que a gente está aqui, tá? Então, vamos começar pelo começo. Primeiro, no final de 2023, as doenças como burnout, ah, depressão e ansiedade passaram a ser CID, fazer parte das doenças que podem estar relacionadas com o trabalho. Antes existia, mas assim, que falar doença do trabalho foi a partir do final de 2023. Os números de afastamentos por transtornos mentais têm aumentado nos últimos anos. E a gente falou um pouquinho da pandemia e também porque se fala sobre isso, né? Antes eu ficava triste, agora eu posso estar triste ou posso estar deprimida. A gente vai entender um pouquinho essa diferença.
INSS registrou mais de 288 mil afastamentos por transtornos mentais, ou seja, um aumento de 38% com relação a 2022. E aí a gente tem vários outros números. Uma pesquisa da ITSEC Company, corretora de benefícios, apontou um aumento de 20% nos afastamentos por transtornos mentais em 2023. O RH por Vocês diz que a ansiedade é um transtorno que mais afastou pessoas do trabalho. Ou seja, a gente tem problema com as pessoas, a gente tem problemas nas empresas, a gente tem muitas questões que podem ser resolvidas. E como que elas podem ser resolvidas? A gente vai conversar sobre isso, tá? Porque tem como prevenir. Mas assim, eu não sei vocês, mas a psicóloga aqui não sou eu, é a Lígia. Lígia, me diz qual a diferença entre ansiedade, burnout e depressão. Bora lá, então, começar a resolver a primeira coisa que não é que é difícil, porque elas andam de mão dadas, tá? Então, é muito difícil diagnosticar isso de forma separada, um profissional precisa olhar para isso inicialmente, mas vamos setorizar um pouquinho cada uma delas, tá? A primeira coisa do burnout, o que mais está em voga hoje, burnout é a síndrome do esgotamento, né? Aquele momento que a gente está com a bateria descarregada, tudo em excesso faz mal, gente. Se a gente deixar uma máquina lavando roupa o dia inteiro, ela vai pifar. Um humano trabalhando 24 horas por dia ou muitas horas na semana, ele também vai pifar, tá? Vai dar ali o esgotamento, né, por causa dessa pressão, por causa dos excessos, né? Então, vai ter vários sintomas, como dor de cabeça, problemas no estômago, dores musculares, um monte de outras coisas sintomáticas acontecendo. Tem pessoas que já passaram por burnout que conseguem ter esses sintomas previamente ditos. Eu já tive uma crise de burnout, né? Já desmaiei dentro do elevador do meu prédio. Então, quando aconteceu isso comigo, eu senti um monte de sintomas. Depois que eu senti esses sintomas, eu percebi que acontecia com o meu corpo em cima daquilo. Então, eu consigo prevenir o burnout na hora que eu consigo enxergar gatilhos como uma enxaqueca, estômago virando, algumas coisas assim. Opa, tira o pé do acelerador, dá uma descompressada, porque senão tu vai surtar de novo. Tá? Eu Então, fiquei tem sem algumas coisas. respirar, você acredita? Eu não conseguia respirar. Eu ficava assim. Então, tem coisas que acontecem ali que depois que já foi, a gente consegue prever, mas também dá para ficar atento. A ansiedade, Fran, é uma coisa natural do nosso corpo, né? São situações aí que, se a gente está em perigo, se a gente está em estresse, a ansiedade ela vai existir. Tanto que ela é tão, entre aspas, normal, que foi retratada aí como uma emoção dentro do Divertidamente. Né? Uhum. Divertidamente 2, a ansiedade se tornou um personagem, porque ela está ali presente no nosso cotidiano. Só que ansiedade e excesso se transformam no transtorno. Tá? Então, aí que está o momento de prestar atenção. Outro dado importante, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, a gente não Gente. queria esse ranking, né, gente? Mas, enfim, nós Somos primeiros em somos. alguma coisa, né? Só que não. Eu Esse sei. ranking a gente não gostaria de estar. Né? Mas, segundo a OMS, o Brasil ele é considerado o país mais ansioso do mundo. Né? E por que isso acontece? Porque tem estabilidade econômica, tem violência, tem pressões sociais, tem um monte de coisa. E aí a gente vive numa sociedade que já não é 100%, um monte de outras coisas, o trabalho que às vezes também pega, né? E aí isso vai trazendo alguns transtornos de ansiedade. E aí é a hora que entra na síndrome do pânico, fobias, o toque, TOD, entre outros. Tá? Então, são outra questão focada aí para a ansiedade. E a depressão, que é um desequilíbrio químico no nosso cérebro, né? Tem fatores genéticos envolvidos, tem eventos traumáticos, tem estresse crônico, tem várias outras coisas por trás da depressão. A depressão é extremamente delicada, né, para se diagnosticar, tem muitas coisas, só um profissional, né, um psiquiatra, para olhar ali, para falar, isso é
depressão, porque, estou deprimido, estou depressivo. Não é assim que funciona. Virou um verbo já, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então, são inúmeros os sintomas da depressão, entre eles a tristeza profunda, o desinteresse naquela atividade que a pessoa amava fazer, então ela deixa de fazer, ela vai se distanciando, tem entre outras coisas que existem por trás disso. Mas o que eu gosto de falar, quando a gente fala dessas três principais questões de saúde mental, que são muito, né, trabalhadas, muito em vogas, tudo isso varia de acordo com o humano para o humano, né? Os sintomas vão variar. Então, nada mais do que um profissional gabaritado para te diagnosticar. Não se automedique, não se autodiagnostique. Né? Vá atrás de um profissional. Porque se a gente está com muita dor na barriga, a gente vai com gastro. Se a gente está com dor no dente, a gente vai para o dentista. Então, porque quando a gente começa a sentir, né, angústia, muitos sintomas, o que a gente procura? Um psicólogo, um psiquiatra para cuidar disso também, tá? Por trás disso a gente vai falar aqui também, meninas, mas tem muito preconceitos, muitas coisas aí. Mas para iniciar são as diferenças aí dessas três principais questões, tá? Ô, Fran, você que tem uma longa experiência no mundo corporativo, você acha que é fácil identificar um colaborador que tem depressão, ansiedade, burnout, antes que ele aconteça? Isso eu vou perguntar para as duas, mas eu queria te ouvir, Fran, você nessa expertise que você tem nesse mundo corporativo. É, bom, não é muito fácil, né? Depende muito, às vezes depende muito do seu preparo ali, né? Quem está acostumado, um recrutador que está acostumado, que está bem treinado a ter esse tipo de observação, ele vai conseguir detectar isso no colaborador, né? Muitas vezes o pessoal de RH tem a formação, quer dizer, ele obrigatoriamente tem a formação em psicologia. Então, ele tem ali dados, informações que a Lígia ali já passou para a gente, né? Dessas questões todas. Então, ele certamente ele consegue ter uma observação um pouco mais atenta com isso, né? Agora, o que é muito importante é que a empresa se preocupe sempre em capacitar a liderança para que ela tenha esse olhar e uma comunicação muito aberta, né, com a equipe. E também para que a equipe tenha essa segurança psicológica de também chegar no seu líder e se abrir, dizer para ele o momento em que ele está passando, né? Então, quando existe esse ambiente seguro, essa segurança psicológica, né, que a gente chama, então fica muito mais fácil, tanto para o colaborador que está passando por isso, e para a empresa também, né, de tomar alguma atitude de ajudar de alguma forma aquele colaborador. Mas, obviamente, né, que a gente percebe, a RH tem essa sensibilidade maior, né? Então, ela percebe ali um certo nervosismo diferente, uma dificuldade de concentração, uma certa irritabilidade, essa exaustão física, né, e emocional que o burnout traz, ele já aparece logo de início, né? Existe uma queda de produtividade do profissional. Então, se você começa a observar esse tipo de comportamento que vem se repetindo ao longo do tempo, obviamente que ali o líder ou quem trabalha mais próximo ali desse profissional vai perceber tudo isso, né? Agora, eu acho que o ambiente conta muito. Então, essa questão, é importante que a empresa se preocupe com essa questão de segurança psicológica, um ambiente seguro e confiável para o colaborador, para que ele se sinta confortável em chegar em algum momento e falar ou com o RH ou com o próprio líder da situação dele, né? Ou que o líder seja capacitado dessa maneira para que ele tenha essa sensibilidade de perceber na sua equipe, no seu liderado, quando ele estiver aí passando por um momento A delicado desse, pessoa ele está com consiga medo, né, notar. Fran? A pessoa fica com medo, né? Fica com medo, lógico, porque assim, a primeira coisa que passa na cabeça de um colaborador é eu vou esconder, porque eu não quero ser demitido, eu não quero que a empresa tome alguma medida com relação a mim, né, achando que eu vou produzir menos, porque vai, né? Vai.
dependendo do nível, né, ali da situação, é natural, não tem como. Então, tem tudo isso, né? Se o colaborador não tem um diálogo aberto, se a empresa não permite, né, esse ambiente seguro, essa segurança psicológica, vai passar medo, lógico, pela mente do colaborador, e a primeira reação é esconder tudo isso, né? E aí, com isso, ele não trata, né, todos essas questões, todos esses sintomas, e isso só tende a piorar, né? Uhum. É. Ô, Isso é Lígia, tem fato, um meninas. caso super interessante que você contou. Ai, pode falar, Lígia, desculpa. E isso é fato, meninas. Dentro do RH, o RH ele ainda é formado exclusivamente por psicólogos, né? A gente tem um pool de profissionais que formam o RH, né? Nem todos têm um olhar, né, tão detalhado Humanizado. enquanto um profissional de psicologia. Mas, se você trabalha com pessoas, você vai treinando esse olhar, né? Então, por exemplo, uma contratação, claro que você consegue ali pegar algumas coisas no histórico profissional, né? Se a pessoa está ali 3 meses, 3 meses, 2 meses, isso pode ser insegurança, isso pode ser questões, pode ser má fé, tem N questões ali por trás, né? Então, Uhum. se tem um histórico profissional, às vezes, de pinga-pinga, pode chamar muita atenção. Se na entrevista, né? Não é porque a pessoa está, às vezes, muito ansiosa que ela, não falar, com medo, a gente tem que lembrar que é uma entrevista, é uma avaliação sobre aquela pessoa, ela vai estar ansiosa, né? Mas deixar o candidato confortável. Existem tipos de posturas, expressões, né, que a gente pode ficar atento enquanto RH, né? Eu falo que se você um dos sintomas, por exemplo, de quem está medicado é uma voz um pouquinho mais letárgica, lenta, né? Então, Uhum. se você percebe que aquela voz está muito lenta para mais, opa, aquilo pode te trazer uma pulga atrás da orelha. Só que tem gente que já tem essa voz, então, opa, não conheço essa pessoa. É uma entrevista, é o primeiro momento com ela. Então, eu posso investigar, entender, conversar, para entender, né, tudo que está acontecendo ali com essa pessoa. E a gente também tem, dentro de uma contratação, questões de testes psicológicos, né? Muito utilizado aí a testagens. Diferente de teste comportamental, aqui no Brasil, um dos mais utilizados é o DISC, né? Ele não vai pegar a questão de ansiedade, depressão, nada disso, mas tem testes validados pelo CRP, né, como o BDI, como o DAS-21, que pegam ali escalas, né, trazem traços da personalidade com os níveis de ansiedade ali para a gente dar uma analisada. Isso pode ser uma reprova para a pessoa? Depende. Depende da empresa. Se eu tenho uma empresa que vai acolher e que vai trazer isso e vai utilizar essa pessoa na sua potencialidade máxima, ok. Porque às vezes a pessoa está passando por alguma questão pessoal, né? E ali dentro da empresa vai conseguir um suporte. Às vezes Uhum. aquele cargo vai exigir muito, né? Sei lá, uma área comercial onde a pessoa tem metas para ontem, né? Faca na caveira. Como que eu vou pôr uma pessoa extremamente ansiosa, Tá. né, que está medicado, um monte de coisa, vai sobreviver. É. Vai potencializar, vai dar mais gatilho naquele humano, não vai ser legal. Tá? Uhum. Então, tem que tomar esses cuidados também. Então, a contratação são essas delicadezas que nós precisamos ter. Tá? E dentro da empresa também, é importante que os gestores estejam preparados, e isso é muito difícil, porque malemar o RH e a gestão, né, tem budget, tem verba para treinamentos. Uhum. E quando não, realizam treinamentos rasos, Uhum. não preparam seus líderes para olhar para o humano, né? Não desenvolve a questão comportamental, não desenvolve o olhar para o outro, né? A São gente fala excelentes tanto de profissionais, empatia, são isso, a excelentes gente fala tanto de profissionais. empatia, mas não vive isso, É né? porque é muito Então, difícil, né? Ou seja, mas é treinável, né, Lígia? isso. Então é olhar, porque coisas que a gente consegue observar no nosso dia a dia. E não só, e quando a gente fala disso, gente, é para nível pessoal e profissional, né? Para Sim, nossa família, para os nossos amigos, é para tudo. A gente é para a começa a vida. pegar mudanças no comportamento. Aquela pessoa que sempre fazia alguma coisa para de fazer. Eu brinco que é a famosa tia do WhatsApp que manda todo dia bom dia. O dia que ela não manda, isso é estranho, cara.
É. Eu sempre brinco, as minhas tias mandam bom dia, boa tarde, boa noite. O dia que elas não mandam, eu já puxo elas no privado aqui. O que está acontecendo? Tá tudo bem? Tá? Uhum, Por quê? Mudou, teve alteração, uhum, tá? Isso é importante. A gente precisa ficar atento às rotinas que nos permeiam, né? Queixas físicas diferentes. A pessoa está com toda semana uma dor de cabeça. Isso não é normal. Dor de uhum. cabeça uma vez por mês, vez em nunca, ok. Agora, toda semana, praticamente todo dia, opa, É. a luzinha vermelha piscando, né? Então, a Uhum. gente precisa observar também sintomas. O corpo fala, a gente sabe disso, né? Então, o gestor precisa estar preparado também para olhar o que está acontecendo dentro do seu time e para É. conseguir dar conta de tudo isso, né? E é Então, possível, meninas, vocês acham que é possível que as empresas previnam situações nesse nível? Ou seja, o que a empresa pode fazer? Porque a gente sabe, você falou, Lígia, que treinamento muitas vezes as empresas não têm budget, mas existem outras questões que a empresa pode fazer para prevenir, né? Não deixar chegar naqueles números que eu mostrei lá sim, no comecinho, né? Porque aí a sim gente é um pode fazer um problema. monte de coisa, Gi, a gente pode fazer um monte de coisa enquanto RH. Eu brinco que não é fazer o RH bexiguinha, não é fazer uma ação por ação. É aquela Uhum. ação de vou colocar uma bexiguinha amarela, um ouro branco em cima da mesa do computador da Ai, pessoa ali no escritório, e uma frase isso foi ótimo. motivacional. Ah, isso é o setembro amarelo. Ah, pá, merda. Gente, não, não pode, né? Então a pessoa precisa ali ser coerente, ser assertiva, com ações que pegam ali dentro da organização a coerência. Opa, a empresa tem aqui conscientizações, tem campanhas, tem cursos, né? A Uhum. gente treina liderança, a gente tem um plano de saúde, um plano mental, né? Então, ok, isso é coerência. Uhum. Agora, se eu não faço nada e venho só no Setembro Amarelo fazer uma palestrinha dentro da empresa, é melhor às vezes não fazer, É né? verdade. Então, a gente É. precisa ter, eu acho que no fundo, a prevenção vem das ações com frequência dessas organizações, né? Com campanhas informativas, com segurança psicológica, Cultura, né? né? Com É cultura. feedback, com mudança cultural, né? Para trazer esse equilíbrio, né? Para trazer reconhecimento, para flexibilizar, às vezes, algumas coisas do horário, né? Ah, a mãe que precisa levar seu filho na escola, e ok, vai levar no médico e não vai ser julgada por causa daquilo. A gente Uhum. precisa pensar que nós estamos no século XXI e isso ainda existe, né? Então, também tem essas questões. Okay? É. Então, dá Fran, para sim fazer a prevenção, mas sim, tem que ter coerência ali com as ações da empresa. sim. Fran, Eu queria só o que você acha sobre isso? é, colocar aqui mais algumas questões nesse sentido de prevenção. É, porque, assim, lembrando da questão do budget, né, que a Lígia comentou que as empresas às vezes, não tem budget, né, mas o que eu costumo dizer para empresas que respondem assim para a gente, que eles vão tirar o budget daqui, dessa própria capacitação, Sim. porque, assim, se não tem budget, então faz a capacitação para evitar os custos que você vai ter se você não fizer. Isso é Se você ótimo. não fizer a capacitação nesse sentido, você vai ter custos futuros aí, num breve futuro, com relação a isso, sabe? Então, assim, você não tem budget para capacitar, para preparar a sua liderança para poder ter essa sensibilidade de observar essas questões na equipe, mas então você vai ter um custo daqui 2, 3, 5 meses com relação a essas questões. Então, para não ter esse custo, paga a capacitação para eles que vai sair mais barato. Então, quando não tem budget, a gente costuma argumentar dessa forma. E não é um argumento só para querer ganhar, não. É porque ele é verídico, sabe? Ele é factível. É isso que Números, né? acontece de Números. verdade, né? A gente consegue comprovar isso na caneta mesmo. Então, é muito importante. É que a gente não tem essa cultura da prevenção no Brasil em nenhum aspecto, né? A gente não está falando só de empresas, quando a gente está falando de treinamento para colaborador, a gente está falando de qualquer coisa, né? A gente não se previne com relação à saúde,
a gente não se previne com relação aos nossos veículos, né? Vai lá cuidar do carro antes que dê problema. Não, a gente espera dar problema para depois consertar. E assim é. Então, eu acho que tem bastante disso. Então, obviamente, capacitação de liderança para que eles estejam preparados para esse olhar mais sensível para o time é muito importante. Mas, além disso, eu acho que se a empresa, a gente já falou disso aqui, mas se a empresa tiver esse ambiente que proporciona essa comunicação segura, eu acho que já é um grande passo, né? Eu acho que se o colaborador ele se sente à vontade dentro do lugar que ele trabalha, se ele sente que ele pode falar o que ele quer falar sem julgamento, né? Já é um grande passo. Então, assim, o que a empresa pode fazer para prevenir? É isso, né? Ter uma cultura que permita que o colaborador chegue e diga a verdade, não minta, não esconda que ele está doente, que ele está passando por uma dificuldade, né? Se ele precisar chegar lá e falar que ele precisa ir ao médico, que ele precisa levar a mãe ao médico, o filho ou alguém, que a empresa tenha essa sensibilidade de compreender e facilitar essa questão, né? E não entender como, ai, está querendo se aproveitar, está querendo usar aqui uma hora de trabalho dele para resolver problemas pessoais. Então, eu acho que o líder, ele tem como obrigação conhecer a realidade do liderado. Eu Ô, acho que Fran, mas é faz, até o meia-culpa. Ah, pode terminar. eu acho que faz parte, assim, de ser líder, conhecer a realidade do seu liderado, né? Não é uma questão de criar vínculos e nem amizade. É uma questão de conhecer a realidade para Isso. poder entender a entrega do trabalho dele, né? Para não julgar erroneamente, né? Ali, se ele O Fran, falhar, der uma e tem escorregada, uma, né? e tem uma ferramenta fantástica que ajuda isso e ela é gratuita. Chama comunicação, tá? Exato, Isso. Então, quando a exato. gente cria uma cultura de comunicação com frequência, né? O Uhum. que é essa comunicação com frequência? Né? Ah, vamos realizar alinhamentos com frequências, vamos realizar one-on-one, né? Que é o feedback com mais frequência. Isso vai aproximando o líder do liderado, É. né? Isso A gente estreita acredita muito relacionamento, nisso. isso cria segurança psicológica. É. Agora, a gente só faz avaliação de desempenho uma vez por ano, a gente deixa muito espaçamento, nas comunicações, não faz alinhamento, não Sim, vai não ser dá. legal. Tá? É, Então, a comunicação, ela também faz parte aí da segurança psicológica, ela faz parte de uma boa gestão e traz aí, né, bastante com fruto para a certeza, saúde mental com também. certeza, Tá? com certeza. Ô, Fran, A Gi ia você falar estava alguma falando coisa. de meia-culpa, assim, você estava falando essa questão de o líder tem que se sentir, tem que proporcionar segurança jurídica, segurança, desculpa, psicológica para os liderados, mas assim, eu faço um pouquinho a meia-culpa, né? Será que a gente faz isso também? Eu sou da mesma geração que vocês, e assim, para a gente era muito difícil falar o que a gente sentia, a gente entender as nossas emoções e a gente falar as nossas emoções. Inclusive, se a gente fazia determinadas coisas, por exemplo, eu consegui marcar médico, eu, Gisela, tá? Marquei médico às 3 horas da tarde de uma terça-feira. Eu várias vezes não fui para o médico porque eu me sentia culpada. Né? Então, tem determinadas situações que essa geração de hoje, eu acho bem melhor do que a gente, né? Ela fala mais do que eu, né? Com Então, certeza. imagina um líder hoje deve ter seus 40, 50 anos, para ele é difícil entender, assim, existe um choque de gerações, até porque eu me vejo, com essa dificuldade. O que que vocês acham, meninas? Com certeza existe uma diferença grande, né? Eu sou da geração X, então, na minha época, realmente não tinha essa liberdade de sair no meio do horário de trabalho para ir a uma consulta médica. A gente tentava marcar ou muito no início do dia ou muito no É. final do dia para não atrapalhar, e realmente só quando era muito urgente. Mas eu fui líder muito tempo e eu ouvi de muitos liderados meus
que precisaram sair no meio do dia e tive que me adaptar a essa nova cultura. A gente hoje, se você está no corporativo hoje, você trabalha com uma mistura de gerações e isso é incrível. Eu acho que tem mais é que ter, porque Uma eu acho que é troca, isso né? que enriquece, né, Pela primeira vez na vida, a Fran, a empresa, gente né? está vivenciando tantas gerações juntas, tá? No Exato. ambiente de trabalho, é a primeira vez que você tem dos 14 aos 80, até mais É. trabalhando. Eu já vi gente de 94 anos trabalhando, Não, eu Ai, que tá? espero que as Então, delícia. empresas continuem continue contratando a colocar pessoas os sêniores também. dos Isso, millennials, dos isso é X, uma outra continuem. live para gente para falar sobre É um outro maturidade, assunto, é um 50 outro a tema. mais. É. Mas, enfim, Mas o que é importante é que acho cada um vivenciou a sua forma de trabalho e que precisa, o que que tem por trás da diversidade é a palavra respeito, né? Então, quando Sim. a gente E enxerga o empatia, né? respeito, né? Então, isso facilita bastante. Mas a forma de enxergar trabalho de um baby boomer, dos millennials, né? De uma galera Z, que são os jovens de hoje, são completamente distintas. Né? O jovem, ele quer trabalhar das 8 às 18, ele vai embora, picou o cartão dele, ele vai embora, a empresa tem que Não fazer quer ser sentido líder, para né? ele, eles não gostam muito de liderança, né? Tem alguns que sim, outros não. A gente também não pode generalizar, não gosto Claro. desses estigmas, né? É. Mas a questão é que hoje eles têm mais ferramentas. Hoje eles têm tudo à mão. É a galera que é um nativo digital, os jovens de hoje, né? Então eles têm tudo ali na mão. Facilita e eles não vão por qualquer coisa. Se não fizer propósito, tiver ali um porquê maior, sai da casa dele. Tá, agora, os millennials, né, a geração X, já tem um boleto para pagar, tem mais responsabilidade, tem outras coisas ali por trás, tá? E a gente engolia mais sapo. Engolia. Eu também engoli muito sapo, tá? Isso era normal. Hoje, eu já não engulo tanto. Tem hora que eu vou, mesmo sendo cliente, gente, às vezes é importante pontuar de olha, essa sua visão é sobre isso, faz sentido para você, ok, mas para mim isso não faz sentido e para o mercado isso é errado. Isso tem Uhum. nome, isso é assédio moral. Sim. Isso tem nome, isso é assédio. Tá? Então a gente precisa também tomar esses cuidados, né? E letrar as pessoas da empresa. Gosto muito da palavra letramento, Também. né? Enquanto profissionais de consultorias, enquanto profissionais de formação de desenvolvimento humano, nós fazemos isso o tempo todo, né? Uhum. De letrar as pessoas de dentro das organizações a menos preconceitos, a menos estigmas, a mais comunicações, a mais empatia. Então, isso é super importante, né? Então, quando a gente fala de trabalhar todo mundo na mesma geração, né? De ter diversidade, a gente precisa cuidar dessa empatia e desse respeito dentro das organizações. E a saúde mental vem aí como consequência. É. Falando nisso, qual é a consequência de uma empresa que não faz nada? A gente já viu números, né? Mas a gente vê que hoje as pessoas elas vão atrás de empresas que fazem alguma coisa. Então, acho que talvez esse seja um dos números, né? Uma empresa que não faz nada, ela vai ter um absenteísmo maior, né? Que mais, meninas? Ô, Gi, um exemplo que eu gosto de dar com uma empresa que não faz nada e que não quer mudar, né? Tem a síndrome de Aquela, Gabriela. Nasci assim, morri assim, né? e sempre deu sempre Narcisista. certo assim. Ok. O que vai acontecer? Sabe aquele comércio antigo que nada muda? A pessoa às vezes não aceita nem cartão no século Sim, XXI. Ela fecha, é, não vai sobreviver. Porque as pessoas vão começar a falar mal daquela empresa. é. Putz, não sobrevive ninguém. Tá? Eu vou dar um exemplo, não vou citar nome, mas é a maior empresa de bebidas do Brasil. Todo mundo sabe que o maior estigma dessa empresa era triturador de humano. Uhum, eu Por um sei. grande período, essa empresa ficou estigmatizada com isso. Uhum, Né? As pessoas não queriam trabalhar ou sabiam que se entrasse ali, teria que dar o couro e mais um pouquinho. uhum, Tá? Só entrava quem tinha realmente esse valor de se dedicar. E eu acho que isso não é a palavra dedicação, é outra coisa, né? De viver a vida da empresa.
né? Gente, isso é assédio, vocês sabiam, né? Isso é assédio. Tanto que o Isso, Ministério Público veio em cima e está em cima de, porque uma coisa está exato. relacionada com a outra, né? Se você não cuida da saúde mental, a pessoa acaba se sentindo assediada e ela vai entrar com a ação, ela vai entrar com uma denúncia do Ministério Público do Trabalho. E aí as empresas vão ter que fazer alguma coisa. Aí E as vem as multas famosas são. TACs, né? Aí Exato. o RH ganha uma TAC, que é termo de ajuste de Presente. conduta, É. né? E as pessoas não sabem por que que tem tanta TAC em algumas empresas. Pode reparar que são grandes empresas que têm Sim, TACs. Não são sim. as pequenas, são poucas pequenas que têm, a grande maioria das grandes tem táxi, né? E Isso a gente está falando de geralmente, PAC. Imagina na Justiça do Trabalho, isso, quanto já pagaram. Eu vi recentemente, eu exato. postei, né? Recentemente, Então, vinte por e cinco mil. omitir, por omitir essas questões de saúde mental, por criar ambientes inóspitos para as pessoas conseguirem trabalhar, imagina quem consegue trabalhar com um gestor ou com uma gestora gritando, abusando de você o tempo todo. Não dá. Uhum. Eu já tive Não. um gestor que só gritava dentro de uma das indústrias que eu trabalhei. Ele gritava, esse ser humano já morreu, porque acho que não tinha E corpo para era aguentar aquele ser normal, né, humano. Lígia? Era Era normal. normal ele É o gritar jeito dele. É o 24 horas jeito. por dia. E sempre Né? foi Então, assim. É. o povo falava, o Marcos é assim, acostuma-se porque o Marcos é assim. Opa, não dá para acostumar. Não é Não. normal isso. Não. Tá? Então, o que a gente orienta quando eu vejo uma empresa extremamente tóxica, um ambiente nada inóspito, troca. Vá ser Uhum. feliz em outra empresa. Coloque o É, Open to Work no seu currículo no LinkedIn, vaze. Mas não É. fique ali. Cuide de você. Se É. preserve. Agora, Lígia, não tem jeito. Eu preciso ficar aqui. Crie uma rede de apoio ali dentro. Sempre vai ter uns amiguinhos que salvam, né? Vá fazer terapia, vai cuidar de você, se desconecta um pouquinho depois do serviço, tá? Porque tem empresas que são algemas de ouro, né, gente? A gente sabe disso, que vai pagar muito bem, que tem benefícios maravilhosos, né? E que a Mas pessoa será vai que vale ficar a ali. pena, né? Depende do humano, depende Uhum. da sua fase de vida. Enquanto depende carreira, eu sempre da falo que realidade. depende do momento, né? É. Se você está com uma criança pequena, sua esposa está desempregada, seu marido está desempregado, você precisa alimentar a casa, manter tudo, e aí? Você paga Vai o pedir preço, né? demissão, tá? Então você vai, às vezes, ter que segurar um pouco ali, tá? Então é necessário, às vezes, criar uma alternativa para estar ali, ok? E aí essa alternativa pode ser ali dentro com humanos que consigam pensar e te apoiar internamente, ou até externa, amigos, familiares, né? Tudo isso. Por isso que Uhum. essa questão de saúde mental, na minha opinião, ela é sistêmica, né? Ela envolve tudo e todos. A gente precisa ficar atenta não só para as empresas, mas para a comunidade, para os amigos, para as famílias que nos permeiam É, também. Tá? Aqui dentro da nossa live, a gente está rodeado por nossos amigos, por nossas famílias, e a gente também tem que olhar e cuidar deles, porque isso faz parte da nossa função também, não só de cuidar do outro, mas cuidar da gente e deles também, É. tá? Apoiar esse desenvolvimento. Ô, Fran, você quer é, falar um pouquinho sobre a certificação? Eu acho ela tão legal. é, é isso. Eu ia comentar um pouquinho sobre isso, porque, na verdade, assim, o que a gente vê é que se as empresas não começarem a ir por esse caminho, né, vai ficar muito difícil, né, que elas se mantenham vivas, né, que elas se mantenham ativas, porque, assim, como você perguntou, o que que acontece se a empresa não fizer nada, né? Ela vai morrer, porque não tem jeito, né? Conforme vai passando o tempo, a gente tem que ir se adaptando, e se moldando à realidade. Então, qual é a realidade hoje, né? Outro dia eu ouvi uma pessoa falar, a próxima pandemia ela é mental, e é a pura verdade. Então, assim, como não me moldar a isso, né? Como que eu não vou me atentar a essa questão da saúde mental, a essa questão do bem-estar do colaborador dentro da empresa? Todo mundo está passando por alguma questão, né? Então, assim, hoje a gente tem aí uma lei super recente, né, que é de março de 2024, que é a Lei 14.831,
que ela certifica empresas promotoras de saúde mental e bem-estar. Ou seja, se a gente tem uma lei que está certificando empresas promotoras, olha só, é um baita incentivo, né? Então, quer dizer, se você decide, né, passar por essa certificação, obviamente que tem um monte de critérios, não é simples, né? Mas você tem lá o seu selo, né, que ele é emitido pelo Ministério da Previdência. Você tem esse selo, ele é válido por 2 anos, a cada 2 anos você tem que revalidar. Enfim, imagina o diferencial, né, em você ser uma empresa certificada, né? Em ser uma empresa que de fato está mostrando que se preocupa com isso, né? Imagina a sua reputação diante do mercado, a sua reputação diante de colaboradores, né? Porque hoje em dia as pessoas, quando vão buscar nova oportunidade de emprego, elas querem saber se a empresa se preocupa com isso, né? Eu tive recentemente num evento de Employee Experience, e o que mais se falou foi sobre saúde mental. E muito recrutador estava lá, e todos eles mencionaram, né? Não todas as pessoas que fazem entrevista, assim, 90% pergunta: a empresa tem algum programa de saúde mental, de bem-estar? Então, é uma questão do candidato para o recrutador, isso E hoje não em é dia, só né? plano de saúde, né, Fran, que você estava falando. Eu achei Não, super interessante. exato. É além do plano de É saúde. muito além do plano de saúde, né? O plano de saúde hoje é uma questão básica, não tem como não ter, né? Então, vai muito além disso, né? Então, é uma preocupação com o bem-estar mesmo do colaborador ali dentro da empresa e fora dela. Porque ele tem que estar bem fora dela para vir trabalhar bem, para engajar, para produzir, né? Então, é assim que você retém talentos e é assim que você tem bons profissionais produzindo para você dentro da sua empresa. Então é isso, essa certificação ela é super recente, é super nova, e enfim, se alguém quiser mais detalhes, a gente aqui na Expectare está à disposição para tirar dúvidas, enfim, é só falar com a gente depois. Um dos pontos que eu gostaria de destacar nessa certificação, Fran, e eu acho que tem muito a ver com o que a Lígia falou também, é a questão da mulher. Né? Mês que vem é Outubro Rosa, né? A gente está nesse Setembro Amarelo, e aí mês que vem é Outubro Rosa, e um dos pontos para se obter a certificação se refere a como a empresa trata a mulher. Então, essa questão da rede de apoio feminina, e eu acho que a Lígia é assim, desde que ela apresentou a GoFlow, uma das coisas que eu mais gostei foi essa. Nós somos uma empresa feminina, porque realmente a mulher, ela, assim, não quero discriminar, mas nós, mulheres, temos um olhar diferente, sabemos as dificuldades que nós temos, né? E como é difícil para a gente, para nós mulheres, ter essa vida profissional, essa vida pessoal, e sermos boas em tudo, né? Então, um dos pontos da certificação é a empresa ter um olhar diferenciado voltado para a mulher. E agora, no Outubro Rosa, eu e a Fran, a gente está organizando, e isso daí a gente vai ver mais para frente, vai dar mais detalhes, mas a gente vai fazer algumas ações especificamente para as mulheres. Né? Então, grupos de roda de conversa com mulheres nas empresas para falar sobre problemas do cotidiano. E quando a gente falava de problemas, maternidade, por exemplo, eu não sou mãe, mas eu tenho outros problemas femininos. Por exemplo, gente, as mulheres sabem que TPM eu sempre fui péssima. Agora, menopausa também péssima. Trabalhar com uma TPM, trabalhar com uma menopausa não é fácil, né? Então, existem determinados problemas que nós passamos, não é toda empresa que acolhe a gente, né? A Fran, ela é mãe, então ela teve problemas e ela pode dar o depoimento dela e ajudar outras mulheres com relação a como lidar com a maternidade e ser uma supermulher e continuar e trabalhar bem e ser uma excelente profissional, né? Então, agora em outubro a gente vai conversar sobre isso com as empresas. Lígia, já estamos finalizando, Fran, estamos finalizando, e eu queria que vocês dessem uma palavra final, um recado final.
Bom, da minha Lígia. parte, eu acho que eu Ah, queria Fran. agradecer a presença de todos, por estarem aqui, por terem ficado até o final aqui, ouvindo a gente. Fran, fala um Obrigada pouquinho mais uma sobre essa vez. questão das mulheres, eu acho que é tão importante. Fala só um minutinho sobre essa questão das mulheres, que a gente vai oferecer no mês que vem. A gente ainda não tem muitos detalhes, né? Mas enfim, Não. a gente está aqui pensando nesse projeto para outubro, né? E acho que é importante, como na certificação tem um ponto específico, né? Que é tão importante que a própria certificação traz isso, né? Que as empresas precisam ter essa questão voltada para a mulher, né? Essa atenção voltada para a mulher colaboradora dentro das empresas. Então, a gente tem aí um projeto de ter aí dentro das empresas essa roda de conversa específica para essas questões femininas, né? Da mulher trabalhadora, mulher colaboradora dentro da empresa, como a Gisela já bem falou, são todas essas questões aí problemáticas que muitas vezes a gente não tem essa abertura de conversa, não tem, a gente tem o lugar de fala, mas a gente não tem esse ambiente seguro para levar essas questões, né? Então a gente quer propor isso dentro das empresas, né? E a gente quer ser essa ponte aí de acesso para essa colaboradora que está dentro da empresa e levar esse tipo de informação, esse tipo essa possibilidade de que as colaboradoras tenham essa informação dentro da empresa e tenham acesso a isso. A voz. Então, a gente em breve faz aí um anúncio para que todo mundo possa ter a informação. Ô, Fran, e agora no Setembro Amarelo a gente ainda tem algumas vagas, não tem, para essa palestra sobre Setembro Amarelo nas empresas? Temos também, ainda temos algumas datas disponíveis e, enfim, Né? Que é temos para aí quê? para quem A gente tiver aí, conversa sobre, exatamente, a para gente quem conversa sobre. tiver para quem tiver isso como ponto importante dentro da empresa, tiver isso como prioridade, quiser trabalhar essas questões dentro da empresa, a gente está aqui também. Enfim, Lígia, tua vez aí, por favor. Meninas, obrigada. O Gi, Fran, obrigado pelo convite. Né? É claro, quando a gente fala, vocês estão falando da questão da mulher, e eu gosto muito dessa causa, né? Quando a gente apoia uma mulher, esse retorno é muito maior socialmente, tá? Não é só um retorno moral, nada disso, mas é um retorno social, financeiro. Tem várias pesquisas que falam sobre isso. Isso é muito legal. Então, quando eu criei a GoFlow, a minha necessidade em apoiar o movimento feminino, né, feminista, foi exatamente por causa disso. Tá? Sábado agora eu vou estar aí com o maior prazer falando no maior festival de empreendedorismo feminino, né, sobre Ah, que a maravilha! questão do Parabéns. LinkedIn nas carreiras. Então, isso é um convite aqui para quem está aqui também assistir lá no Expo São Paulo a palestra, tá? No Festival Mulheres Empreendedoras. Mas para a Ah, gente que bom. finalizar aqui, né, sobre o SOS, saúde mental das empresas, né? É, a gente comentou um pouquinho sobre todas as questões, e é claro que a saúde é super importante nas empresas, apresenta um monte de desafio. Esse desafio não é só, né, o estigma por falta de recursos desse RH, dessa organização, mas também oferece aí oportunidades para as empresas aumentarem sua produtividade, para atrair mais talentos, para melhorar a sua imagem, né, também, isso é super importante. E quando a gente investe em conscientização, que é o core das duas empresas aqui em questão, né, em programas de apoio, um ambiente de trabalho mais saudável, né, a gente colhe lucros, a gente traz isso, né? Então, a gente tem vários cases, tanto a Expectare quanto a GoFlow, em cima disso. Quando a gente trabalha liderança, quando a gente trabalha com mentoria, quando a gente desenvolve times, a gente melhora, né, o engajamento, a gente melhora a saúde mental e melhora a performance desses colaboradores dentro do time. Então, isso é fantástico. O retorno são para o negócio aí, para as pessoas também. Então, são várias coisas envolvidas. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a todos e todas participantes aqui, sabendo que já são 9 horas da noite, está todo mundo exausto, esse calor que derruba e derrete a gente, tá? Essa live vai ficar gravada e depois a gente vai disponibilizar aqui nos canais das empresas.
Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, não hesite em perguntar, pode perguntar aqui. Nós estamos num número reduzido de pessoas, vocês podem abrir o microfone, perguntar aqui para a gente vai ter o prazer em responder também. Bom, gente, vamos encerrar. Obrigada, Lígia. Quem tiver alguma pergunta, eu acho que é melhor, Lígia, escrever, Pode procurar né, a gente também. nas redes sociais. Isso. Eu acho que é melhor, porque. E aí a gente responde, a gente vai ter mais tempo. Vocês coloquem para quem vocês querem fazer a pergunta, a gente passa para as pessoas, a gente ajuda, a gente se ajuda, né? E a gente quer isso, a gente quer todo mundo bem, todo mundo feliz. É uma utopia, talvez, mas eu acho que o primeiro passo foi dado, né? Que é conversar sobre isso. Se antigamente a gente tinha vergonha, né, de falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre burnout, hoje a gente tem um espaço, né? A gente tem nomes, a gente tem pessoas, a gente tem a Simone Biles, que ela se afastou para cuidar da saúde mental. A gente tem vários cantores, artistas, e nós mesmos sempre, com certeza, conhecemos alguém ou a gente mesmo passou por isso. Por isso que é importante, como a Lígia falou, letrar, falar, expor. E quando a gente fala, não sei se vocês concordam comigo, a coisa fica menor, né? A gente fica guardando aquilo no nosso coração e quando a gente fala, parece que a coisa vai se dissolvendo. Então, se eu não me engano, o tema da campanha de Setembro Amarelo é esse: fale, fale, tá? E a gente está aqui. Eu estou aqui para ouvir, para poder, se eu puder, eu ajudo. A Fran também está aqui para ajudar e a Lígia também está aqui para ajudar. E muito obrigada, meninas, obrigadas a todos. E a gente vai finalizar o nosso primeiro webinar SOS Saúde Mental. E eu só Vamos tenho a tirar uma agradecer. fotinha dessa turma aqui, se Vamos. Eu puderem abrir tirei, um tá? pouquinho Eu a tirei várias câmera, fotos. juntar o rostinho aqui. Vamos tirar uma foto linda aqui para depois a gente postar vocês nas redes aqui, tá? Vamos. É, já deu, né? Foi? A galera está se preparando aqui, passando perfume para abrir câmera. Deu certo aqui. Obrigada, Vi. Obrigada, Eba. pessoal. Obrigada, gente. Até Excelente a noite, excelente semana para próximo vocês. webinar. Próximo, eu já vou deixar aqui convite dia 17 com o Bruno Gugel, tá? Vocês vão adorar a história dele. É uma história de uma pessoa que venceu, que conseguiu superar problemas relacionados com a saúde mental e hoje ele tá assim, brilhando, tá bom? Gente, até. Obrigada, Lígia, novamente. Obrigada, Obrigada, tchau, Fran. tchau. Obrigada a todos. Valeu, gente. Beijos. Obrigadão. Tchau, Boa tchau, noite. obrigada. Tchau, tchau.